Bom dia, pessoal. Então, para a aula de hoje, a ideia é fazer a resolução dos exercícios propostos na aula anterior, tentar esclarecer as dúvidas que vocês tiveram na resolução, e caso ainda persista alguma dúvida, vocês postem no fórum as perguntas a respeito dos exercícios. Ao final, eu comento do que vai ser a proposta para a aula de hoje. Vai ter mais uma lista de exercícios, com 7 exercícios. Está disponibilizado aí nos materiais da aula de hoje, no SIGA-A, e vocês vão ter um prazo de uma semana para resolver esses exercícios. Bom, então o primeiro exercício que eu havia proposto era o exercício número 2, página 40. Diz que a função horária das posições de um ciclista em um movimento retilíneo é S igual a 200 menos 5t no Sistema Internacional de Unidades. Então aqui a posição vai ser dada em metros e o tempo vai ser dado em segundos. Lembre que no Sistema Internacional, unidade de distância, de comprimento, é metros, unidade de tempo é o segundo e a unidade de massa é o quilograma. Letra A. Determine o instante em que o ciclista passa pela origem das posições. Letra B. Esboce a trajetória e represente a posição do ciclista nos instantes 0 e 30 segundos. Então, só para lembrar, quando pergunta a origem das posições, a gente está pensando no S igual a 0. Tá? Então, a origem é representada por S igual a 0. Se eu colocar na equação horária S igual a 0 igual a 200 menos 5t, dá para passar esse menos 5 para o lado esquerdo da igualdade. Ele troca de sinal. 5t igual a 200. Ou t igual, o 5 está multiplicando, passa dividindo. 200 por 5, 40 segundos. Na letra B, está pedindo a posição do móvel para t igual a 30 e t igual a 0 segundos. Então, para t igual a 0, é só colocar no lugar do t na equação horária o valor t igual a 0. Vai ficar S igual a 200 menos 5 vezes 0. Ou seja, S igual a 200 para t igual a 0. Para t igual a 30, no lugar do t, nós colocamos 30 segundos. Então vai ficar 200 menos 5 vezes 30. 5 vezes 30, 150. 200 menos 150 dá 50 metros. E ainda pede para representar a trajetória do móvel. Então, para t igual a 0, a posição era 200. Para t igual a 30, a posição é 50. Poderia colocar aqui uma setinha dizendo que ele está vindo em direção à origem do sistema de referência. Tá? Quando a posição vem diminuindo, começou a posição inicial em 200 para t igual a 0, depois a posição caiu para 50, nós temos um movimento retrógrado. Então poderia colocar uma seta aqui indicando um movimento para a esquerda. Tá? Se fôssemos calcular a velocidade nesse intervalo de tempo aqui, daria uma velocidade negativa, porque o móvel se movimenta para a esquerda. Uma outra forma de representar é num gráfico. Então, no gráfico, nós teríamos S igual a 200 para t igual a 0, S igual a 50 para t igual a 30, não apareceu bem aqui. Então, aqui o t igual a 30. E como é um movimento com velocidade constante, que dá para ver pela equação horária, é SO mais V vezes t, velocidade igual a menos 5. Essa inclinação de menos 5 é essa inclinação para baixo aqui da reta, indicando uma velocidade negativa. Essa equação para baixo, essa inclinação para baixo, representando
uma velocidade negativa. No outro exercício, o exercício número 7 da página 40, dois corredores A e B partem simultaneamente de um mesmo ponto e percorrem a mesma pista retilínea, no mesmo sentido, com velocidades de 4,5 metros por segundo e 5,7 metros por segundo, respectivamente. Em que instante a distância entre os dois corredores será 90 metros? Então, nós vamos escrever as equações horárias de cada corredor. Lembrem que o A tem velocidade de 4,5 metros por segundo e o corredor B tem velocidade de 5,7. Tá? As posições iniciais a gente não conhece, então a gente vai deixar essa posição inicial do A, posição inicial do B como uma grandeza desconhecida. Bom, a gente quer que a diferença das duas posições seja 90 metros. Tá? Uma característica do movimento é que os dois partem da mesma posição inicial. Então, o SOA é igual ao SOB. A gente quer que a diferença então das posições seja 90 metros, a distância entre um e outro seja 90 metros. SB menos SA vai ter que ser igual a 90. Então, se eu colocar o SB igual a SA, eu sempre vou colocar o valor com a maior velocidade primeiro, porque senão daria um termo com velocidade negativa, tá, pessoal? Então, sempre o que está com velocidade maior primeiro, menos o que está com a velocidade menor. Então, o SOB e o SOA são iguais, dá para cortar. Vai ficar 90, que é a separação dos dois. Corta o SOB e o SOA. 5,7T menos 4,5T. Ou seja, Ou seja, 90 igual a 1,2T, ou T igual passa a 1,2 que está multiplicando, passa dividindo, 90 por 1,2 que é 75 segundos. No outro exercício proposto, o exercício número 21 da página 49, uma criança com uma bicicleta percorre o trecho retilíneo de uma ciclovia mantendo uma velocidade constante 2,5 metros por segundo. Não está dito aqui se a velocidade é positiva ou negativa, tá? Simplesmente está dizendo que é 2,5. O diagrama horário da posição para este movimento é mostrado a seguir. Qual é a posição da criança no instante t igual a 18 segundos? Então tem esse gráfico aqui, que indica uma posição de 25 metros, quando t igual a 30, uma inclinação negativa, então aquela velocidade de 2,5 que estava indicado lá, tem que ser descrita como menos 2,5. Por quê? Porque a velocidade é negativa, a posição vem caindo, vem diminuindo com o aumento do tempo. Tá? Uma outra observação é que nesse gráfico aqui, a posição inicial, que seria essa posição aqui, em t igual a 0, não está indicado. Então, nós vamos ter que encontrar quanto vale essa posição inicial. Então, precisamos descobrir a posição inicial da criança e a velocidade negativa. Então, nós temos a equação horária deveria ser S igual à posição inicial menos 2,5t, porque a velocidade é negativa. Nós temos que a posição é 25 quando t igual a 30. Então, nós colocamos nessa equação horária aqui, 25 a posição para t igual a 30. Dá para achar o S0. Então, fazendo a multiplicação, 25 é SO menos 75. 75 passa para o outro lado e troca de sinal. Vai ficar SO igual 25 mais 75, que é 100. Então, a posição inicial é 100 metros. Então, a equação horária da criança
seria dado por 100 menos 2,5t, onde foi substituído o valor do SO, e a velocidade, que já era constante de 2,5, permanece aqui, com o sinal de menos, porque a inclinação da reta é negativa. Para o instante t igual a 18, substituímos na equação horária, t igual a 18, fazemos a multiplicação e fizemos depois 100 menos o valor dessa multiplicação. Ou seja, posição da criança para t igual a 18 é 55 metros. No outro exercício, 2 mísseis em treinamento de interceptação deslocam-se em movimento retilíneo uniforme numa mesma direção e sentido. O gráfico representa o movimento desses mísseis. Qual o instante em que o míssil B intercepta o míssil A? Na letra A. E na letra B, qual a distância do ponto de interceptação ao ponto de lançamento? Então aqui está um esboço do gráfico. O míssil A sai da origem do movimento e lá para t igual 2, t igual 2, a posição dele equivale a 300. Os outros pontos não passam sobre um cruzamento das retas, então a gente não sabe bem ao certo, a gente só teria noção de quais valores que seriam indicados para esses instantes de tempo, mas com certeza, para t igual a 2, que é essa linha vertical aqui, a posição é 300. Já para o míssil B, ele parte da posição menos 400, e com o passar do tempo, quando chegou em t igual a 2 segundos, a posição dele é 0, é só olhar que está em cima da linha horizontal do eixo x. Então aqui, para t igual a 2, a posição é 0. Teria mais uma posição aqui para frente, que é o 3,5. Teria mais essa aqui, que é o 3 segundos, daria esse valor aqui, que é 200. Então, eu preciso de apenas 2 pontos sobre as retas para fazer o cálculo da velocidade. Então, no primeiro caso, eu vou usar esse 0 metros e 0 segundos e esse outro, t igual a 2 e s igual a 300. Para o míssil B, eu vou usar a posição em t igual a 0, menos 400, t igual a 0. E para t igual a 2, posição s igual a 0. Então vamos achar a velocidade dos mísseis para poder escrever as equações horárias. Então o gráfico está aqui. Para o míssil A, vou pegar posição final 300, t igual a 2. Posição inicial 0, t igual a 0. Então fica 300 menos 0, por 2 menos 0, 300 dividido por 2, 150 metros por segundo. Lembrando que aqui ΔS por ΔT é posição final menos a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E sempre a posição final vai estar associada com o maior tempo que eu tenho. Então o maior tempo era o 2, a posição final é 30. É 300, desculpe. Então a minha equação horária para o míssil A, posição inicial dele é 0, velocidade nós achamos 150. Então posição do míssil A é 0 mais 150t. Para o míssil B, eu falei que ia pegar o ponto t igual a 2, posição igual a 0, e a posição menos 400, t igual a 2, posição s igual a 0, e t igual a 0 e posição menos 400. Então, posição final 0, está em cima do eixo horizontal, 0 menos a posição inicial, que é menos 400,
dividido pelo intervalo de tempo, que é tempo final 2, menos 0, que é o tempo inicial. Menos com menos troca de sinal, fica mais. Então, mais 400 dividido por 2, 200 metros por segundo. Equação horária para o míssil B é menos 400, que é a posição inicial, onde ele corta o eixo vertical aqui, menos 400, mais a velocidade, que é 200, vezes t. S igual SO mais V vezes T. Então, na interceptação, SB tem que ser igual a SA, ou SA igual a SB. As duas equações horárias, 0 mais 150T, SB menos 400 mais 200T. Então, quando eu igualo as duas, menos 400 mais 200T, que é essa aqui, vai ter que ser igual a 0 mais 150T. Vamos somar os termos que são idênticos. O 200 está multiplicando um T, o 150 está multiplicando um T. Então eu passo esse 150 para o lado de cá e troco de sinal. Vai ficar 200 menos 150T. O menos 400 que está desse lado, eu passo para o outro lado e troco de sinal, fica mais 400. 200 menos 150 dá 50. Então 50T igual a 400. O T vai ser então o 400 dividido pelo 50, que é 8 segundos. Então, o míssil A e o míssil B são interceptados um ao outro quando o tempo for 8 segundos. Para saber os deslocamentos a partir do lançamento, nós precisamos calcular o ΔS, que é o deslocamento, posição final menos posição inicial, para cada um dos mísseis. Tá? Então vamos encontrar a posição do B para T igual a 8. Colocamos lá na equação horária, menos 400 mais 200 vezes 8, 1.200 metros. Vamos encontrar a posição do míssil A, quando T igual a 8, 0 mais 150 vezes o tempo, que é 8. Isso vai dar 1.200. Os dois estão na mesma posição. Então, eles se encontraram na posição 1.200. Qual vai ser o deslocamento entre um e outro? Bom, para o a posição final dele é 1.200 e a posição inicial dele era 0. Então, fica 1.200 menos 0, 1.200 metros. Ou seja, o A andou 1.200 metros até interceptar o míssil B. Já o B, o deslocamento dele, posição final é 1.200, mas a posição inicial é menos 400. Então, posição final menos a inicial, 1.200 menos 400. Isso vai dar uma troca de sinal aqui, soma 1.200 com 400, 1.600 metros. Então, o míssil B andou mais até encontrar o míssil A. No exercício de número 28, página 52, um móvel movimenta-se sobre uma reta com uma velocidade que varia com o tempo, como indica o gráfico. Então vai ter o gráfico apresentado até depois. Determine a velocidade escalar média desse móvel no intervalo de 0 a 30. Velocidade escalar tem a ver basicamente com o sinal. Quando fala escalar, não pode ter o sinal negativo no cálculo. Tá? Quando a gente calcula a velocidade média, ela pode ser positiva ou negativa. Quando fala escalar média, essa velocidade vai ficar sempre positiva. Bom, então aqui nós temos um gráfico da velocidade em função do tempo. Tem duas velocidades, de 0 a 10 segundos. A velocidade permaneceu fixa em 40 metros por segundo. De 10 até 30, a velocidade permaneceu fixa em 80 metros por segundo. Como é que a gente vai fazer? Por definição, a velocidade média
é o deslocamento pelo tempo. Então a gente vai precisar saber qual é o deslocamento total deste móvel de 0 até 30. O intervalo de tempo a gente sabe que vai ser 30 segundos. Então a gente vai ter que calcular o deslocamento na primeira parte do movimento e o deslocamento na segunda parte do movimento. Conforme foi visto em uma dessas videoaulas, o deslocamento num gráfico V em função de t é a área sobre a curva. Então, no caso do primeiro movimento, vai ser essa área aqui. Eu vou calcular o deslocamento na primeira parte do movimento. E na segunda parte, vai ser essa outra área aqui. Tá? Lembrando que a área 1, então, vai ser base vezes altura. É um retângulo. Base 10. Vai ficar 10 vezes 40. Na segunda, vai ser essa base, que é 20. De 10 até 30 é 20. 20 vezes a altura, que é 80. Então, o deslocamento total de 0 a 10, 10 vezes 40, 400 metros. De 10 a 30 vai ser os 20 vezes 80, que era a altura daquele retângulo, 1.600 metros. Então, de 0 a 30, o deslocamento foi 400 metros na primeira parte, mais 1.600 metros na segunda parte, 2.000 metros. E o intervalo de tempo que se transcorreu é um intervalo de tempo de 30 segundos. Então, a velocidade média, 2.000 dividido por 30, 66,67 metros por segundo. No outro exercício, 29, página 52, a posição S de um ponto material em função do tempo sobre uma trajetória reta é mostrada no gráfico a seguir. Com base nos dados do gráfico, responda: qual é a posição inicial do ponto material? Letra B. O que acontece com o ponto material no intervalo de 2 a 5? Letra C. Qual a velocidade escalar do móvel no instante 1 segundo? Letra D. Em que instante o ponto material passa pela origem? E o gráfico apresentado é esse aqui. Então, posição inicial para essa parte do movimento aqui é 6. Se fosse perguntado qual é a posição para essa parte do movimento aqui de 2 até 5, a posição inicial dele seria 18. Porque a reta continua o movimento todo. Então a posição inicial dele seria 18 para poder descrever essa reta aqui depois. Tá? Para essa inclinação aqui, o ponto inicial seria lá onde ele corta lá em cima. Esse eixo aqui. Então não dá nem para descobrir a partir do gráfico. A posição inicial para essa parte do movimento seria lá embaixo. Dá para poder descrever essa reta aqui. Então o móvel está mudando de posição, está ficando parado em alguns instantes e está mudando a sua velocidade. Tá? Então, posição inicial na letra A, 6. O que acontece entre 2 e 5 segundos, a letra B? Como a posição dele permanece em 18 metros, ele está em repouso. Depois pede a velocidade em t igual a 1 segundo, que seria achar a velocidade nesse intervalo aqui. Tá? Então, olhando para o gráfico, posição inicial é 6 metros. De 2 a 5 segundos, ele permanece parado na posição S igual a 18. Tá? Logo, ele está em repouso. Na letra C, pede a velocidade. E aí, a gente vai calcular a velocidade pegando posição final, que é 18, menos a inicial, que é 6, dividido por um intervalo de tempo aqui, que é 2 menos 0. Tá? Então, 18 menos 6 dividido por 2 menos 0, isso dá uma velocidade de 6 metros por segundo. Na letra D,
ele está pedindo em que instante o ponto material passa pela origem das posições. Então, se a gente for olhar o gráfico, a origem é essa linha horizontal aqui. Ele passa na posição t igual 7 segundos e depois ele volta a passar na posição t igual 12 segundos. Então, para responder a letra D, passa na origem em t igual 7 e t igual 12. Simplesmente olhando para o gráfico, não precisa fazer conta nenhuma. No exercício 31, página 52, a figura mostra o gráfico da velocidade em função do tempo de um veículo que realiza um movimento composto de movimentos retilíneos uniformes. Calcule a velocidade média do veículo no intervalo de t igual 0 até t igual 5 horas em km por hora. Então a unidade agora não está no sistema internacional mais, mas dá para trabalhar, porque está em horas o tempo, está em km por hora a velocidade. O gráfico é esse aqui. Ele quer a velocidade média de t igual 0, então daqui até aqui o final do movimento. Então, conforme eu já falei, quando tem um gráfico de velocidade em função de tempo, a gente vai precisar dos deslocamentos ao longo de todo o movimento. E o deslocamento é a área embaixo da curva. Então, a gente vai precisar dessa área aqui embaixo, esta área aqui e esta outra área aqui. Então, esta área base vale 1, altura vale 30, 1 vezes 30. E a outra área, aqui a base vale 1 e a altura vale menos 20. Aqui o móvel está com velocidade igual a 0, então ele está em repouso. E daqui dos 3 segundos até os 5 segundos ele também está em repouso. Então, olhando para o gráfico, percebemos que ele ficou parado entre 1 e 2 e depois entre 3 e 5. A velocidade era 0. O deslocamento entre 0 e 1 e entre 2 horas e 3 horas são as áreas. Delta S1, lembrem que eu tinha colocado que a base era 1 e a altura era 30 km por hora. Então, o deslocamento 1, 30 km. Já o deslocamento 2... O deslocamento 2, a base era 1 e a altura era menos 20 km por hora. Dá para cortar a hora aqui, sobra quilômetros. Menos 20 km. Então, o que vai ser a velocidade média? Vai ser o deslocamento total, então o deslocamento na primeira parte do movimento, mais o deslocamento que ele teve na segunda parte do movimento, dividido pelo intervalo de tempo. Ou seja, 30 menos os 20, que é esse menos 20 que tem aqui, dividido por 5 horas, que é o tempo total do movimento. 30 menos 20 é 10, dividido por 5, 2 km por hora. Pois bem, então fica como tarefa para a aula de hoje, até a semana que vem, que é o tempo que tem disponível para vocês resolverem os exercícios, da lista que tem esse nome aqui, lista 2 do MRU, que vai estar nos materiais da aula de hoje. O fórum para a postagem das respostas dos exercícios vai ficar aberto então até a semana que vem. Mas não esqueçam de chegar lá e colocar um bom dia, ou um oi, um olá, para mim conseguir computar as frequências da aula de hoje. Tá bem? Obrigado.